Vamos lá, família, análise GBP/USD, tempo gráfico semanal. Vamos partir do semanal. Eu tenho uma região de interesse para mim é válida, que no caso é essa região aqui de demanda. O motivo é a movimentação de SMS. Nós sabemos que após uma região de oferta ou de demanda ser rompida por consequência de um SMS, a gente sabe que no próximo movimento de mitigação desta região de SMS, ele tende a gerar a quebra de uma nova estrutura. No caso, essa é a região. Então, quando o ativo chegar aqui, eu acredito que ele tende sim a dar continuidade ao movimento de alta, tá? Uma outra coisa que eu vou explicar para vocês o porquê é que essa região aqui foi perdida, essa região de demanda. Quando ela foi perdida na mitigação da região de oferta, o ativo deveria gerar uma nova mínima, correto? Porém, ele falha e gera uma nova máxima. Outra observação, essa região de SMS, ela não foi mitigada ainda. Então, pelo menos não 100%, né? Então, a gente sabe que o ativo ele tende a ter uma reação de retração nessas regiões. Aqui para o movimento de agora, né, da semana, a gente sabe que a nossa região, falando de estrutura mesmo do preço, essa se torna a minha 50% da região do preço atual, estrutural, e essa se torna a região de 50% da região de subestrutura, tá bom? O ativo tem uma região de FGV, que é a próxima mínima do mês de agosto aqui, onde ele pode sim estar mitigando, porém ele já tem apresentado algumas rejeições, tá? Nós tivemos a quebra da mínima da estrutura, da subestrutura interna da região do mês de setembro, que foi perdida. Então a gente pode esperar aí um cenário mais baixista, pelo menos no gráfico semanal, mais de baixa no gráfico semanal. Porém, se a gente for olhar para o diário, a gente tende a entrar num movimento de correção de pullback. Dois motivos, porque a gente tem a máxima e a mínima. Essa era a máxima e essa foi perdida, né? Então essa era a máxima. Agora o ativo fez um movimento de retração e perdeu novamente uma região de demanda. Se a gente observar, o ativo não corrigiu 50% dessa última estrutura. E a gente sabe que quando isso acontece, o ativo tende a perder a região de oferta que antecede. No caso, é essa região aqui, tá? A gente tem essa região e essa região. Como essa região aqui não teve a correção de 50%, o ativo tende a vir aqui, corrigir 50% e pode sim dar continuidade ao movimento de baixo. Ou então ele pode estar buscando novas máximas para depois cair também, ou dar continuidade ao seu fluxo. Vamos lá, outra observação para o gráfico diário. Deixa eu só apagar essas coisas aqui, cara. Outra observação para o gráfico diário é que essa região de oferta aqui do gráfico diário, ela... Só tirar esse negócio. Essa região de oferta do gráfico diário, ela não é válida, pois ela não apresenta sweep em nenhuma dessas regiões de oferta, tá bom? Então eu acredito sim, e o ativo já tem mostrado uma grande rejeição com esse candle, tá bom? Outra observação, vamos lá para o gráfico agora de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente pode observar que Nova York está posicionado dentro dessa região aqui de oferta, região essa que não apresenta sweep, então ela tendia a ser rompida, porém ela tinha um FGV muito grande. O ativo mitiga a região de FGV e dá continuidade. Porém, ela tem um FGV muito grande, o ativo mitiga a região de FGV e dá continuidade ao movimento de baixo. Essa região que mitigou a região do FGV é uma região de Tóquio. Então a gente sabe que o ativo ele tende a buscar essa liquidez das regiões de Tóquio, né? Acredito que ele possa sim estar vindo buscar essas regiões aqui mais altas, regiões um pouco mais altas, tá bom? Vamos lá, outra observação pra gente deixar registrado, pode observar a quantidade de liquidez gerada nessa região, que é a região do diário que eu falei pra vocês, e no 4 horas também fica explícita essa liquidez. A gente vai agora pro gráfico de 1 hora, no gráfico de 1 hora a venda ela já teria acontecido, no caso após a quebra dessa estrutura, dessa subestrutura, eu não considero esse movimento aqui como um movimento de retração, tá? Esse movimento aqui eu não considero como esse movimento, eu considero como um movimento único, onde eu tenho essa região esse movimento de retração, e essa se torna a minha estrutura agora. Então, se a gente for marcar 50% dessa estrutura, a gente pode observar duas coisas, que a região de oferta ela não é válida, pois não apresenta sweep, então é uma região que tende a ser rompida, e nós observamos também que o ativo não fez a correção de 50% desse movimento, tá? Agora que ele chegou e corrigiu 50% desse movimento. E assim, uma coisa que é muito clara, cara, que tá muito claro que não tá tão claro, ok. O ativo, ele consome a liquidez da região de oferta, gera nova mínima. Ao mitigar essa região aqui com esse carinha, a ideia é que o ativo já passe a gerar novas mínimas e apresente uma intenção de movimentação de baixa. Porém, o ativo deixou uma região de FGV aqui, e esse FGV, ele está atuando positivamente. Você pode ver que o preço está segurando. Eu não efetuei nenhuma operação de venda aqui, não é uma região que eu tenho interesse, pelo menos no momento. Mas quem vendeu agora, acredito que seja válido colocar no BE. E uma coisa que a gente vai aguardar aqui é o movimento de SMS. No 15 minutos a gente já teve a quebra dessa estrutura, então no 15 minutos o ativo já virou para alta. Ele fez um movimento de retração, a expectativa é que o ativo gere uma nova máxima. Pelo menos no 15 minutos, tá bom? A gente tem aqui a nossa região de oferta, a nossa região de desconto e a nossa região prêmio. Essa é a nossa 50%. Eu tô gravando em vídeo porque fica melhor, muita informação para poder passar escrito. E a ideia aqui agora é que, poxa, já que Nova York está posicionado aqui dentro dessa região, se for pro ativo cair, ele tem que cair agora, utilizando essa regiãozinha aqui de FGV, que tem um pequeno FGV no 15 minutos. Aqui, já para a continuação do movimento de baixo. Caso esse ativo, a partir de agora, ele caia aqui, faça esse movimento de pullback, né, que está fazendo a mitigação desse FGV, e gere uma nova máxima, minha expectativa já vai ficar totalmente de alta. Vai ficar um pouco complicado porque o ativo não corrigiu 50%, né? Então, quando ele não corrige por 50%, ele tende a manipular. Então, o que eu acredito que ele possa fazer agora, como ele está deixando essas regiões de oferta inválida, é corrigir essas 50%, invalidar a região de oferta, e aqui sim a gente pode entrar com uma operação de compra. Porque dentro dessa região, e eu não estou observando tanto essa região aqui, porque é a região que não tem consumo de liquidez, e eu só olho para onde tem consumo de liquidez. Então fica aí a observação para o gráfico do GBP/USD, tanto para o time frame maior, tanto para um time frame menor. Aqui após esse consumo, né, dessa liquidez, o ativo pode sim já estar dando continuidade ao movimento de alta.